Olá, bom dia, meus queridos, como vocês estão? Sei que estão bem, espero que estejam bem animados para mais uma aula de língua portuguesa. Você que acompanha as nossas aulas todos os dias, com certeza já me conhece, sou a professora Abigail Viana e vamos passar os próximos minutos trabalhando língua portuguesa. Antes de começar o conteúdo e antes de dar aqueles recadinhos que eu sempre trago para vocês, quero agradecer a equipe que está aqui comigo hoje, tornando essa aula mais interativa, mais dinâmica, mais animada. Maria Helena, essa moça bonita aí que está de preto na sua tela, a nossa intérprete de Libras, está aqui tornando a nossa aula mais inclusiva, fazendo com que esse conteúdo atinja um número maior ainda de estudantes. Então, muito obrigado, Maria Helena. Vamos passar os próximos minutos trabalhando em equipe aqui juntas. E hoje temos uma convidada toda especial para estar aqui, trazendo a tua mensagem, o teu bom dia. Você com certeza já a viu por aqui, mas como não é sempre, nós estamos muito felizes em recebê-la hoje. Professora Mauricéia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, professora Abigail, bom dia, quinto ano, Maria Helena e todos. Que bom, né, que eu estou por aqui para fazer parte dessa aula com a professora e aguardando a participação de vocês. Ela disse tudo, aguardando a participação de vocês. Para que a aula fique animada, claro, precisamos que você interaja, que pergunte, que responda, tá certo? Então, professora Mauricéia está ali a postos, esperando tua mensagem. Professora, como eu posso fazer isso? Muito simples. Você vai baixar o aplicativo do Educa Recife, vai entrar lá no chat, vai assistir a aula e vai mandar aí a sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida, tá certo? Então, estamos aqui aguardando. Você que está assistindo agora pela TV, o nosso abraço, nosso muito obrigado a todos que estão assistindo no canal 22.3 TV Nova, lembrando que essas aulas são reprisadas todos os dias de segunda a sexta às 18 horas, tá certo? Então, você pode assistir pela TV agora, ao vivo, e a reprise às 18 horas. E se você ou perdeu algum, vai ter que sair mais cedo um pouquinho da aula, vai chegar um pouquinho mais tarde, ou simplesmente você quer rever essa aula, você vai no canal do Educa Recife, lá no YouTube, e não só essa aula, todas as aulas que já foram dadas aqui no Educa estarão lá disponíveis para você, inclusive você pode também deixar lá o teu comentário, tá joia? O tema de hoje é ficha técnica. Eita, professora, eu nunca vi essa aula aqui no Educa Recife, verdade? Primeira vez que vamos trabalhar este conteúdo, mas quando eu te mostrar uma ficha técnica, você vai dizer, eu já vi isso em muitos lugares. É como eu disse na aula passada. Às vezes a gente sabe de uma coisa, só que não sabe o nome daquilo ali, né? Eu falei sobre poemas concretos na aula passada, e com certeza pelo nome alguns não conheciam, mas quando viram ali na tela, com certeza já conheciam esse gênero textual. Então, ficha técnica, com certeza. Olha aí, ó, já está aparecendo na tela para você. Você já viu uma imagem como essa? A foto de um animalzinho e do lado ali as informações. Você já viu, sim ou não? Dá para responder no chat rapidinho, sim ou não. E se você já viu, onde você viu? Tem um lugar que tem muito disso aí. Daqui a pouco eu já vou dar a resposta. Mas eu gostaria de saber de vocês, se já viram essa imagem. Veja, nessa imagem aí, eu vou ler ela enquanto as respostas chegam para a gente no chat, tá certo? Tá aí a imagem do animal, aí tem o nome dele, cervo nobre, a origem dele, a ordem, desculpa. Tem um nome aqui que eu não vou me atrever a ler, porque é muito difícil, para eu não pagar mico aqui para vocês. Aí vem a família, o nome popular dele, que é o cervo nobre, o nome dele em inglês, o nome científico. Aí tem a distribuição geográfica, que é onde ele está, onde ele é encontrado, né? Ásia, Europa, América do Norte. Os hábitos alimentares, ele é herbívoro, ou seja, quinto ano, ele se alimenta de plantas, não é? A gestação dura mais ou menos 230 dias e eles vivem aproximadamente 22 anos. Onde a gente encontra isso aí? Vocês já viram? Me diga. O Pedro e a Maria, eles disseram que já viram esta ficha, esta imagem em algum lugar. Só não disseram onde. Onde será? Vamos ajudá-los. E aí, onde foi que vocês viram?
Será que foi lá no zoológico, no horto? No nosso caso aqui, né, o horto de dois irmãos. Quem já foi, pode dizer aí no chat. Já fui, professora. Eu já fui, faz tempo que eu não vou. Mas eu já fui, gosto muito. Então, nos zoológicos, aqui no nosso caso, em Pernambuco, aqui em Recife, o horto de dois irmãos, não é? De cada lado, de cada jaula do animal, de cada habitat que o animal está, nós temos uma ficha técnica que vai servir para trazer o quê? Informações sobre aquele animal ali, tá certo? Não existe ficha técnica só de animais, tá certo? Existe de alimentos, de objetos, tá certo? Está dando ali, até quando acaba um programa que sobe os créditos, tem uma ficha técnica, não é isso? Antigamente, vocês que são muito novinhos, não alcançaram, talvez alguns, o CD, né, que já está ultrapassado, CD, DVD, não é mais tão usado, mas atrás, em casa você tem lá uma capinha de um CD, de um DVD, tem a ficha técnica, com o nome do produtor, do cantor, dos compositores, dos músicos. Então, existe ficha técnica de vários tipos. Na aula de hoje, em especial, vamos trabalhar um pouquinho sobre a ficha técnica dos animais, até porque daqui a pouco vamos trabalhar um pouquinho mais detalhado sobre alguns tipos de animais. E já adiantando, vou precisar de mais da participação de vocês respondendo. Quero abrir um parênteses aqui, né? A professora Mauricela falou o nome de um aluno que eu tenho que citar, que é o Pedro. Pedro está sempre arrasando nas aulas de matemática, eu sempre cobro a presença dele na aula de português. Ele hoje chegou e chegou cedo e já chegou respondendo. É isso aí, Pedro. Todos os outros também, fico feliz em você estar aqui, tá certo? É porque o Pedro, ele tem aquela quedinha com a professora Kedma, com matemática. Aí eu sinto falta dele, mas ele chegou e eu estou muito feliz, Pedro, com a sua presença. E ele falou, professor, o Pedro, que ele viu essa ficha no Google. Sim. E disse que não foi ainda no zoológico. Agora, a Maria já foi. Muito bom, Maria. Fica aí a dica, Pedro. Conversa com o painho, com a mãe, com o teu responsável. Marca um dia aí, vê se já está aberto. Eu nem sei dizer se já está aberta a visitação novamente. Mas se tiver, tá, né? Pronto, minha equipe aqui está dizendo... Minha equipe, como eu estou chique. Eu tenho uma equipe, olha, minha gente. Então, o pessoal que está dizendo que o horto já está, ó, funcionando. Então, vê lá, vai lá na internet, pesquisa os dias que está aberto, o horário, e vale muito a pena. Quando você, Pedro, chegar lá, que vê as fichas técnicas, vai lembrar de mim, isso me deixa muito feliz. Vamos estudar só um pouquinho mais o que é uma ficha técnica. A ficha técnica, o gênero ficha técnica, apresenta informações específicas de algum objeto ou ser vivo, organizadas em tópicos, de modo objetivo e sintético e em um formato específico, geralmente uma tabela. Então, veja que eu disse para vocês o seguinte, que a ficha técnica não é simplesmente só para animais. Então, aí eu acabei de ler com vocês que serve para objetos ou seres vivos. Então, aí só fez assim confirmar aquilo que eu já tinha dito, tá bom? Muitos objetos têm ali a sua ficha técnica. E serve para quê? Para informar, não é? A você que está lendo ali. Vamos voltar aqui. Vamos conhecer algumas fichas técnicas de alguns animais, tá certo? Todos esses animais que eu estou trazendo aqui, você se já recebeu na sua escola o material do Aprender Sempre, tudo isso aí foi tirado desse material, tá certo? Professora, não chegou ainda, vai chegar, tá bom? Então, quando o teu professor de sala de aula, tua professora for trabalhar esse tipo de gênero, você vai dizer, eu já vi essa aula lá no Educa Recife, tá joia? Vamos conhecer alguns, a tela vai ampliar isso, maravilha. Vamos lá. Esse gatinho aí se chama gato maracajá. Ele é carnívoro, aí vem aqui a família dele, o nome popular, o nome em inglês, que eu não vou me atrever, que vocês sabem, né, que eu não pago o mico aqui lendo nomes em inglês. Vem o nome científico, tá, gente? Isso é muito importante. Vocês observarem, quando vocês forem, em especial aqui no horto, que vocês observarem, vai ter o nome popular, que é como a gente conhece aqui, no caso, gato maracajá, mas tem o nome científico dele. Geralmente é um nome grande, um pouco estranho, mas assim que os biólogos, veterinários conhecem o tipo de animal. Aí diz onde nós encontramos, que é na América Central e na América do Sul, fala dos hábitos alimentares, ele é um animal carnívoro. Você do 5º ano já estudou sobre isso no 4º, no 3º. O que é o animal carnívoro, 5º ano? São aqueles animais que se alimentam de
carne, isso mesmo. Aí vem aqui, ó, a reprodução dele, a gestação dura de 81 a 84 dias, não chega nem a 3 meses, né? E eles vivem, ó, aproximadamente 13 anos, e o habitat onde eles vivem são as florestas. Veja a estrutura aí dessa ficha técnica, como eu falei para vocês, geralmente vem em tópicos, né? Aí não está o desenho de uma tabela, mas está em tópicos, tá certo? E geralmente segue essa mesma ordem. Vamos ver agora esse aqui, o TU. Aí vem a família, o nome popular, nome em inglês, nome científico, onde é encontrado esse animalzinho, a distribuição geográfica. No sul do Amazonas, ao norte da Argentina. Ele é onívoro. E aí, quinto ano, será que vocês lembram que é um animal onívoro? Uma vez trabalhando em sala de aula, para crianças pequenininhas, não eram grandes como vocês, e quando a gente explicou que era um animal onívoro, que perguntamos, o aluno respondeu da seguinte forma: é um animal muito guloso, porque nós explicamos que o animal onívoro, ele come de tudo, não é? Vegetais, carne. Então, é o caso aqui desse animalzinho. Na verdade, ele é bom de boca, né? Ele não tem guloso. Ele não é luxento, né? Como a gente diz, né, professora? Botou na frente, ele está comendo. Diferente dos herbívoros, que são muito fitness, como uma pessoa que eu conheço, né? Que cuida ali, essa saladinha. E tem os carnívoros, que é aquele que gosta do churrasquinho, né? Brincadeiras à parte. Mas, olha, todas as informações nós encontramos na ficha técnica. Aí, ele vive, olha que interessante, ele vive aproximadamente 15 anos, gente, é bastante tempo, né? E onde é que ele é encontrado? Caatinga, ou seja, aqui na nossa região, possa ser que tenha, né, no nosso sertão, cerrado, áreas cobertas nas florestas atlântica e amazônica. Então, veja que vários lugares ele ali está, é fácil de ser encontrado. Olha esse, gente, ele não é mal educado, tá? Ele está mostrando a língua para vocês, porque quer justificar o nome dele. Esse lagarto se chama lagarto da língua azul. Então, se ele não mostrasse a língua, você não ia entender porque ele é chamado assim. Então, não pense que esse querido lagartinho aí é mal educado e veio para a TV mostrando a língua para ninguém. Não é isso, tá certo? Então, mais uma vez, todas as informações. Ele também é onívoro. E olha que interessante, ele chega a viver até 20 anos. Vejam que esses animais estão com um período de vida, não é bem longo. Não pense que a língua dele é azul, porque ele chupou aquele pirulito que você conhece, né? Que na hora do intervalo você quer lá na escola e fica com a língua azul, mostrando a professora. Gente, não faz isso não, tá? Vocês são crianças educadas. Não precisa mostrar a língua pra gente sabe que está azul. Ele já nasceu assim, tá certo? É o lagarto da língua azul. E nós encontramos ele em florestas secas, úmidas e na região costeira. Vamos continuar. Olha esse jovem aí, todo estiloso, né? Ele foi no salão, né? Olha o grau que ele deu aí na cabeleira dele. Está muito arrumado. Quem sabe, né? Quem sabe para ele sextou, né? Ele vai passear. Ele se chama gavião pega macaco. Eu não conhecia esse animal aí não, tá? Cadê? Nós encontramos ele aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul especificamente. Ocorre em todo o Brasil e do Rio Grande do Sul até a América Central. Ele é carnívoro, olha que interessante, alimenta-se de pequenos mamíferos como macacos e morcegos. Por isso o nome dele é gavião pega macaco. Ele se alimenta de pequenos macaquinhos. Ele também de algumas aves, de alguns répteis e serpentes. A reprodução dele ocorre de agosto a dezembro e ele coloca de 1 a 2 ovos, tá certo? O período de vida dele, gente, é de 25 anos, tá joia? Vamos continuar. Esse todo mundo conhece, não é? Esse é mais comum. Quem já foi no horto, como a Maria disse lá no chat, que tinha ido no horto, lá tem bastante tucano, a gente vê bem de perto, é lindo, né? Esse bico dele assim, é uma cor incrível, a foto não faz nem justiça. Pessoalmente, assim, ao vivo, na sua frente assim, é maravilhoso, né? A cor perfeita. Então aqui, ó, ele vive na região norte e central da América do Sul, onívoro, como disse a professora Mauricéia, bom de boca, né? Come de tudo, vive mais ou menos 15 anos, coloca de 2 a 4 ovos e ele vive nas bordas de matas. Tá joia? Vamos continuar. Esse jovenzinho aí também, vou falar a verdade, eu não sou muito fã de sapos,
Ele fica muito fofo na tela, assim, mais pertinho de mim. Não sou muito fã, mas vamos embora aprender um pouquinho sobre ele, né? O nome dele é sapo de chifre argentino. Então, ele vive no sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Também é bom de boca, carnívoro. Vocês vão guardar essa. Quando tiver uma prova de ciência, que a professora perguntar o que é onívoro, vai lembrar da professora Mauricéia. Não vai colocar isso na prova, tá, gente? Bom de não bota, não. Você vai pensar, quem é bom de boca é o quê? Come de tudo. Aí você coloca lá, tá joia? O período de vida é de 6 a 10 anos e eles vivem nos pampas e pradarias. Vamos parar um pouquinho nas fichas técnicas, porque vocês podem pesquisar isso muito mais na internet. Vamos parar e pensar um pouquinho. Vimos vários animais, praticamente todos presentes aqui no nosso Brasil. Você já parou para pensar que muitos animais da nossa fauna estão em extinção? Eita, professora, parei não. Sim, muitos animais estão em extinção e outros já foram extintos. Você que está assistindo agora, trabalhamos inclusive isso já aqui esse ano, quando trabalhamos biodiversidade. Você sabe me explicar a diferença de um animal extinto para um animal que está em extinção? As palavras, mesmo sendo da mesma família, mesmo sendo bem parecidas, o significado é um pouco diferente. Será que você conseguiria aí com suas palavras, tá? Não precisa correr lá para aquele site de busca e copiar e colar, não. Do seu jeitinho. Qual o seu entendimento? Qual a diferença de um animal que foi extinto para um animal que está em extinção? Pela minha pergunta, eu já dei uma dica, ó. Eu disse foi extinto e está em extinção. Tá aí o emoji está pensando junto com você. E lembrando, né, professora Abigail, Sim. em relação aos sapos, que é uma coisa assim bem interessante sobre instinto e extinção. Algumas pessoas, quando veem um sapinho, acham que o sapinho precisa ser maltratado. Gente, não maltrata, tá? Porque os sapinhos, eles são muito importantes na cadeia alimentar, tá? Então, olha, quando vê um sapinho, deixa ele seguir o caminho dele, porque eles são ótimos. Eles cuidam bastante da gente, tá? E não faz mal, hein? Preste atenção. Isso mesmo. Eu falei, não é que não era muito assim, fã de ver, né? Eu tenho medo, gente. Eu não sei por que ele não faz mal nenhum pra gente, né? Mas é coisa da gente, eu tenho medo. Mas não é porque a gente tem medo que a gente tem que maltratar. A professora Mauricéia foi muito feliz na colocação dela, porque os sapos, ele tem uma função muito importante, né? Na cadeia alimentar, um lugar que é para ter sapo. E as pessoas matam, fazem maldade, tira, vai se proliferar o número de insetos, que vai trazer o quê? Doenças para as pessoas. Então é muito importante que a gente respeite, ele está no local, no habitat dele. Ah, professora, ele entrou na minha casa, no meu quintal. Se for no quintal, acho que nem incomoda tanto. Entrou em casa, dá um jeito. Chama aquele homem corajoso, aquela mulher corajosa para pegar, eu não faria, né? Tira de dentro de casa, coloca na natureza e ele, em vez de lhe fazer mal, ele faz muito bem, porque ele controla, né, ali o número de insetos naquela região, tá joia? Então, hashtag fica a dica da professora Mauricéia, não maltratem os sapinhos. Vamos agora continuar falando um pouquinho sobre animais extintos e animais em extinção. Vamos ver agora no nosso slide isso aí. Animais em extinção são aqueles ameaçados de desaparecerem da face da Terra. Ou seja, se um animal está em extinção, ele ainda existe, tá? É possível vê-lo, só que não tem uma quantidade assim grande, são poucos, que se não forem cuidados, eles com o tempo vão ser extintos, vão desaparecer. Deu para entender o que é um animal em extinção? Ele ainda existe, mas está correndo risco de acabar, porque, gente, geralmente a culpa é do ser humano, né? A caça, tira do habitat natural, não é legal. Os animais, muitos deles, não conseguem se reproduzir em cativeiro. Então as pessoas às vezes acham aquele animal tão bonito, compra, alguém vai na natureza, retira, vende e leva para sua casa. Você pode dar a melhor comida, colocar no melhor lugar, só que o animal ele fica triste porque ele precisa da liberdade, do ambiente dele natural, do habitat dele. Então muitos chegam a morrer. E mesmo que não morram, eles não conseguem se reproduzir. Então, com o tempo, como não vão nascendo novos e os que já existem vão morrendo, aqueles animais ali
correm o risco de serem extintos. E outros por conta da caça mesmo. As pessoas acham que se divertir, que isso é diversão, matar animais ali indefesos, né, gente? Isso aí não é uma coisa boa. As pesquisas mostram que milhares de animais foram extintos nos últimos anos, nos últimos 100 anos, né, no último século. E um número crescente de espécies de animais correm o risco de serem extintos. Então, foi o que eu falei para vocês, não é? Existem animais que estão em extinção e esses animais estão com risco de serem extintos. Aí eu já perguntei, não é? Que se vocês sabem a diferença entre animais em extinção e animais que já foram extintos. Pela explicação que eu dei, eu acredito que vai chegar a mensagem para a professora Mauricéia aí explicando. Ah, professora, é porque eu não queria digitar, mas eu sei que você sabe. Tá certo? A professora está ali, né, professora? Esperando a sua mensagem, explicando se um animal se você sabe a diferença entre extinto e extinção. É isso aí, Abigail. Até agora não chegaram as respostas, né? Estão pensando realmente. Mas a gente quer lembrar, aproveitando toda essa conversa aí de fauna, de flora, né? Que hoje é o Dia da Terra. Então, olha, mais um ponto importante para vocês observarem aí os animais e cuidar desse nosso planeta. Olha aí, a gente está aprendendo mais um pouquinho. Eu nem sabia, minha gente, que hoje era o Dia da Terra. Olha o puxão de orelha. Obrigada, professora Mauri, enriquecendo aqui a nossa aula. Essa imagem que vocês estão vendo, todo mundo conhece, né? O dinossauro, todo mundo gosta daqueles filmes de dinossauro. Então, você consegue ver um dinossauro pessoalmente, você vai num zoológico ou vai fazer um safari na África e você vê um dinossauro lá solto? Não, não é? Por quê? Porque eles foram extintos. Eles não existem mais. Quando uma espécie é classificada como extinta na natureza, significa que ela não existe mais e não poderá ser vista novamente. Então, acabou, ponto final. Quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. Já se esse animal estiver em extinção, você está vendo aí a imagem da nossa onça pintada, belíssima, símbolo do Brasil, mas que infelizmente está em extinção. O que quer dizer isso, professora? É porque quase não há animais da mesma espécie, o que dificultará a sua reprodução e a continuação do seu legado. Muitas pessoas, muitos profissionais trabalham junto a esses animais que estão em extinção, fazendo todo o possível para que eles se reproduzam, para que eles saiam dessa linha aí de animais em extinção. Mas tem que ser um trabalho, gente, coletivo. Tá certo? Então, nada de caça, esse tipo de coisa, não é legal. O animal, imagine, hoje ainda podemos ver essa espécie de animal, mas se continuar do jeito que está, quem sabe as futuras gerações vão ver apenas por fotos, por vídeos, e isso não é uma coisa boa. Os animais extintos, olha que interessante, são aqueles que desapareceram da natureza e de cativeiros, ou seja, nem existem eles livres, nem existe ele em cativeiro em lugar nenhum, simplesmente não existem mais. A ação humana é a principal responsável pelo desaparecimento das espécies. Temos aqui a imagem de um mamute, não é? Ele não existe mais, infelizmente. O ser humano, ele contribui para isso, não só com a caça, não só em tirar o animalzinho do seu habitat e levar para outro, mas, por exemplo, se ocorre o desmatamento, quando eu faço o desmatamento, eu estou tirando, quem sabe, a alimentação daquele animal, no caso dos herbívoros, até mesmo dos carnívoros, porque os animais que alimentam os outros animais que são os carnívoros vivem naquele ambiente ali de mata, de floresta. Então, quando acontece o desmatamento, não estamos simplesmente tirando as plantas do local, estamos tirando a casa de alguns animais, a alimentação, inclusive essa questão de extinto e extinção, não só serve para animais, existem algumas espécies de plantas também que ficam raras. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Todo mundo estudou na escola que o Brasil tem esse nome por conta do pau-brasil, concordam comigo? Que os portugueses chamaram a gente de Ilha de Veracruz, depois foi Terra de Santa Cruz e, por fim, Brasil, por conta de uma grande quantidade da árvore, que é o pau-brasil. Hoje,
é difícil encontrá-la. Existe todo um trabalho ali para reflorestar, para plantar novamente. Não está extinta, mas não tem a quantidade que tinha lá no tempo do descobrimento, entre aspas, descobrimento aí, né, da colonização portuguesa. Então, a extinção também pode abranger as espécies de vegetais, que é um ciclo, gente, é uma cadeia. Os animais dependem dos vegetais, então quando a gente mexe com um, está mexendo com o outro também. E é interessante, professora Abigail, você falando aí sobre pau-brasil e a chegada dos portugueses, que hoje, 22 de abril, é justamente o dia em que é vivenciado, é lembrado isso, a chegada dos portugueses no Brasil, 22 de abril de 1500. Professora Mauricéia hoje veio assim no ponto das datas comemorativas, vamos aplaudi-la, né? Isso, assim, elas, olha, nota 1000. Nota 1000. Essa eu estava lembrada, mas eu tinha pensado nisso hoje cedo, mas realmente eu não ia citar, porque eu estava tão empolgada aqui nos extintos em extinção, como é bom, por isso que é bom trabalhar em equipe, não é? Duas cabeças pensam melhor que ela vai tirar 10 hoje, não só em português, mas em história, ela está afiada nas datas comemorativas. Vamos continuando, professora. Quando o animal ele é considerado extinto? Olha aqui, ó. A determinação de incluir um animal na lista de extintos pode levar anos e várias pesquisas são realizadas. Isso só acontece quando nenhum registro do animal vivo é identificado, mesmo com intensivas buscas em diferentes períodos. Ou seja, não é simplesmente alguém chegar e dizer, esse animal foi extinto e acabou-se. Não é assim que funciona, tá certo? Existem as pesquisas. Se veio nessa região, não encontrou nesse mês, dá-se um tempinho, vem outro mês, em outra época, para ver se realmente aqueles animais não existem mais. Pode durar anos, tá, gente? Essa pesquisa não é uma coisa imediata, porque isso é uma informação muito séria. Então, quando o animal, por um determinado período longo de tempo, não é mais encontrado nem em cativeiro, nem livre na natureza, ele é considerado extinto, como esse jovenzinho que está aparecendo para vocês aí na tela. É um ratinho. Ele aí está empalhado, tá, gente? Está empalhado, se chama rato de Noronha. Pelo nome dele, você já deve descobrir de onde ele era. O rato de Noronha é um mamífero que existiu, olha o verbo no passado, no arquipélago de Fernando de Noronha e desapareceu ainda na época dos primeiros colonizadores. A sua existência só foi conhecida por meio do estudo dos fósseis. Então veja que há muitos e muitos e muitos anos que ele foi extinto. Vamos para outro. Essa ave aí chamada caburé de Pernambuco. O caburé de Pernambuco é uma espécie de coruja que habitava a Mata Atlântica na região do estado de Pernambuco. Essa espécie foi descrita em 2002 e desde lá não houve registros de sua presença nas florestas. Ou seja, gente, 20 anos que essa coruja não é vista. A razão para que o desaparecimento do caburé de Pernambuco é, como eu disse, a destruição do seu habitat como consequência do desmatamento. Lembra que eu falei isso aqui? Se a gente mexe no habitat, mexe com quem mora lá. Concorda comigo? Então, por isso, foi extinto. Então, o rato de Noronha e o caburé de Pernambuco foram extintos. No caso da belíssima onça pintada, ela está em extinção. Estão mandando eu dar tchauzinho para vocês, mas vocês vão me dar mais 2 minutinhos. Daqui a pouco a minha aula vai ser extinta, mas ela ainda está em extinção. Vamos lá, quinto ano? Então, vamos continuar para a gente poder finalizar aqui. Temos também aqui o lobo-guará. Tanto a onça, gente, quanto o lobo-guará, eles estão em extinção. E aprendemos hoje que a extinção é que ainda existe, só que poucas espécies. O peixe-boi, eu tive o privilégio de, quando ser criança, faz só um pouquinho de tempo, tá, gente? Faz pouquinho tempo que eu fui criança, foi ontem. Aqui na Praça do Derby, no centro, quase na região central daqui de Recife, tinha um peixe-boi. E a gente, quando ia brincar na praça, nós víamos esse animalzinho, só que tinha lá uma placa, não alimente o peixe-boi. Mas as pessoas são um pouquinho desobedientes, né? E davam ali alimentos. E era uma fêmea, ela ficou doente e agora estão, se eu não me engano, é na ilha de Itamaracá que tem um projeto peixe-boi.
Não, né? Eu sei que tem o projeto Peixe Boi. Agora me passou realmente o local, me perdoem. Eu esqueci onde tem esse projeto que cuida dos animais, o peixe boi marinho, mas que ele ainda está em extinção. Agora sim, estamos chegando ao final da aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou curioso? Você tem duas coisinhas para estudar depois da aula de matemática. Tanto sobre fichas técnicas, quanto sobre os animais extintos e em extinção. Agradeço a Maria Helena, que como sempre deu um show aqui interpretando Libras, e agradecer demais à professora Mauri, que enriqueceu muitíssimo a aula. Obrigada, Mauricéia, volte sempre. Por nada, Abigail. Eu só lembrando a questão do projeto Peixe Boi, ele realmente passou um bom tempo em Itamaracá, mas ultimamente eu acho que não está mais lá, pois não está havendo mais visitações em Itamaracá para esses animais, mas tinha bastante, e inclusive eu fui lá visitar. Quanto à aula, amei a participação e espero voltar outras vezes. Vai voltar com certeza. Para vocês que estão aí, nosso forte abraço. Nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.